Estamos numa série de mensagens onde nós vamos finalizar, na verdade, hoje. Essa é a quinta mensagem, o quinto domingo, e eu quero recapitular rapidamente para que nós possamos, então, partir para a reta final. Nós estamos falando sobre fé no exílio, ou seja, nós estamos falando sobre a dificuldade da igreja não pós-moderna, porque a igreja pós-moderna ela é bem habitual à pós-modernidade, mas a dificuldade da igreja na pós-modernidade de exercer a fé num contexto hostil à nossa própria fé. Isso é um problema e nós temos aprendido com relação a isso. No primeiro domingo eu introduzi falando sobre a dificuldade que nós temos de exercer a fé no contexto público, já que a secularização, um dos princípios da secularização ou da pós-modernidade, é falar com que nós só podemos expressar a nossa fé no ambiente privado. A fé ela tá sendo retirada de um contexto público. Qualquer um pode fazer qualquer coisa. Qualquer um pode defender a vida que quiser. Mas se nós formos defender a nossa fé num contexto público, aí já não pode. Isso é característica da pós-modernidade ou da secularização, ou da pluralidade, ou, na verdade, do pluralismo. Pluralidade, ela é boa. Eu falei isso no primeiro domingo. A igreja, ela não é contra a pluralidade. O Estado laico foi uma conquista de cristãos do passado. Então, nós defendemos que qualquer um pode defender aquilo que ele quiser, desde que nós também possamos defender aquilo que nós acreditamos. Então, a laicidade do Estado, a pluralidade do Estado, ela é bem-vinda. O que nós não aceitamos é o pluralismo, onde a nossa fé ela só pode ser agora exigida e exercida num contexto particular, onde nós não temos mais voz no contexto plural. Isso não, mas é o que está acontecendo. Segundo domingo eu falei sobre os jovens que estavam na Babilônia. Falei como que o pensamento babilônico, ele exige e ele está gradativamente indo contra a nossa identidade e está indo contra a nossa alimentação. Nós nos alimentamos e nos tornamos parecido com aquilo que nós nos alimentamos. Isso é uma verdade no natural, mas também é uma verdade no espiritual. A própria Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Porque a boca, ela é um megafone que denuncia aquilo que está enchendo o meu coração. Então, mudar a identidade e também mudar a alimentação faz parte da pós-modernidade a fim de que nós possamos perder de fato a identidade de quem nós somos em Cristo. Eu falei sobre Elias e da dificuldade e da adversidade que Elias teve de exercer a fé, mas ele posicionou-se e manteve firme no seu contexto de Monte Carmelo. E como que nós, enquanto igreja, nós temos os nossos Monte Carmelos da nossa vida, onde nós precisamos exercer a nossa fé e dizer a qual Cristo vocês vão servir. Ou até quando vocês vão deixar de exercer a fé num contexto hostil para dialogar com quem é inimigo de Deus. Isso é um problema da igreja que não só está na pós-modernidade, mas ela também se transformou numa igreja pós-moderna. É diálogo onde não há verdade. É por isso que agora nós temos nessa modernidade líquida o que é chamado de verdades. Você não tem mais uma verdade. Agora é a minha verdade, é a sua verdade e cada um pode ter a sua própria verdade. Isso é um perigo muito grande. Porque quando eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, nós nos tornamos o nosso próprio padrão. Então nós antropomorfizamos a Deus, ou seja, nós queremos atribuir aspectos humanos ao Senhor, achando que Deus pensa como homem. Achando que Deus ele vai agir de acordo com a nossa intenção ou com a nossa vontade. Então, eu tenho trazido todos esses domingos, não vou falar sobre tudo o que foi falado, mas eu tenho trazido a ideia de que nós, como igreja, nós precisamos perseverar em um ambiente hostil, já que, biblicamente, a promessa bíblica é que quanto mais se aproxima o dia da vinda do Senhor,
mais hostil vai ficar o ambiente para exercermos a nossa fé. Essa visão triunfalista de que a igreja vai reinar sobre todas as coisas, que a igreja vai influenciar sobre todas as coisas, e quando a igreja estiver governando, Jesus vai vir, não é uma visão bíblica. Na verdade, o que nós temos aprendido ao longo de toda essa caminhada aqui na Atos é que sofrimento é pedagogia de Deus. E se tem uma coisa que Deus ele quer fazer em nossa vida, é nos ensinar alguma coisa. Glória a Deus. Então hoje eu queria falar sobre como que a igreja ela deve se portar num contexto de pós-modernidade. Eu quero finalizar essa série trazendo um contexto específico para nós aqui, enquanto igreja. E eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler versículos 1 e 2, e depois nós vamos passar do 13 para o 22. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, e depois leremos do 13 ao 22. Irmãos, em reverência à palavra, vamos ficar de pé nessa manhã? A gente não pode confundir intimidade com falta de reverência. 1 Pedro, capítulo 1, vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia, da Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A partir do verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo o que é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 23, na verdade 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Curve a sua cabeça nessa manhã. Pai, esta é a Tua palavra e nós nos submetemos à Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante, cortante do que qualquer espada, e ela, com uma precisão cirúrgica, ela pode expor as nossas mazelas, para que o Teu Espírito, por intermédio da palavra,
possa continuar transformando a nossa mente, a fim de que possamos ser um pouco mais parecidos contigo, Pai. Então, que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa achar lugar em nosso coração. Nós damos uma ordem agora à nossa alma: aquieta-te, pois nós aprenderemos nessa manhã e nós levaremos cativo a nossa mente à obediência de Cristo, para que nesse lugar haja engrandecimento do nome de Jesus, por intermédio da exposição da palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. A primeira epístola aqui de Pedro para a igreja, ela está escrevendo um contexto imediato, histórico, e eu quero trazer para vocês aqui, para que a gente possa crescer um pouco mais. Pedro, ele está escrevendo e ele vai usar justamente essa terminologia. Ele vai falar aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Pedro, ele está falando sobre uma localidade específica da Ásia Menor, e é por isso que, desconhecido, da nossa geografia, quando ele vai falar sobre Ponto, sobre Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ele está falando sobre regiões que pertencem à atual Turquia. Essas províncias, elas estavam sob o domínio do Império Romano, então elas formavam uma rota circular de viagem, e é por isso que alguns estudiosos acreditam que essa carta ela deve ter sido copiada e repassada de igreja a igreja em todas essas regiões que foram citadas pelo apóstolo Pedro. Os crentes dessas regiões eram compostos de judeus, mas também de gentios convertidos. Então, embora a maioria, segundo a própria carta, fosse de cristãos gentios convertidos, o uso da linguagem aqui do Velho Testamento, falando sobre exílio, falando sobre eleição, falando sobre dispersão, agora, segundo Pedro, é aplicada para a vida da igreja, porque essa carta é para a igreja. Então, o que Pedro está indicando aqui, através da palavra, é que a igreja, ela é um novo povo de Deus, que agora está peregrinando sobre essa terra. E é por isso que ele vai usar a expressão do exílio. Então note, não é um exílio onde nós estamos sozinhos, mas é exilado em meio à multidão. Então a igreja, ela é a nova diáspora, como João Calvino vai afirmar, vivendo longe da sua pátria celestial que está nos céus, aguardando a sua restauração final. Então existe já aqui na Bíblia, mas nós também teremos uma aplicação para nós nos nossos dias, de uma situação social e política que eles já viviam. É uma perseguição e uma marginalização da fé. Então não havia até então uma perseguição sistemática, como eu já disse no último domingo. Não era uma perseguição generalizada que a igreja enfrentava, como aconteceu no século II e no século III. Contudo, havia aqui uma pressão social. Já havia uma pressão intensa sobre os cristãos, principalmente no reinado de Nero, quando houve aquele incêndio do ano de 64 depois de Cristo, quando Nero acusou os cristãos de terem incendiado a cidade. E aqui nós vamos ver que Nero, depois de culpar os cristãos, ele vai desviar a atenção do povo para a sua forma ridícula de governar o império naquela época. Então os cristãos ali, eles já estavam enfrentando dificuldades. Primeiro, uma hostilidade social. Veja como isso não é novo, isso já é historicamente, vai se repetindo. Hostilidade social, acusados de ateísmo. Os cristãos eram acusados de ateísmo. Por quê? Porque eles rejeitaram os outros deuses. Eles só criam no único e verdadeiro Deus. Foram acusados de deslealdade ao império. Por quê? Porque quando eles chamavam Jesus de Kyrios, ou de Senhor, ele estava dizendo, se Jesus é o Senhor, César não é o Senhor. Os cristãos, eles foram acusados de canibalismo, por causa do partir do pão. Já que comer o corpo e beber o sangue era canibalismo, muitos cristãos no primeiro século foram acusados de canibais, por exemplo.
Os cristãos também sofreram uma perseguição moral, uma pressão moral. Eles não participavam dos cultos imperiais. Eles não participavam dos festivais pagãos. Eles tinham uma estrutura familiar tradicional. Então os cristãos, eles pareciam anticulturais. Eles começaram então a sofrer uma perseguição, uma pressão moral. Os cristãos também sofreram discriminação econômica e jurídica. Eles perderam bens no primeiro século por serem cristãos. Foram marginalizados da sociedade e expulsos de negócios por serem cristãos. E eles começaram a enfrentar dificuldades legais, jurídicas, simplesmente por serem cristãos. Então, é nesse contexto que Pedro está escrevendo à igreja e dizendo que nós somos peregrinos, a nossa pátria, ela está nos céus, de onde ela virá, segundo o que a palavra nos ensina, mas existe um modo de como nós devemos proceder aqui nesse sistema, que jaz no maligno, que jaz do maligno. Então nós somos, como ele disse lá no primeiro versículo, eu gosto muito dessa expressão, ele vai falar que nós somos forasteiros da dispersão. Esse termo aqui, forasteiros, vai dar a ideia de peregrinos, vai dar a ideia de estrangeiros. Está sugerindo que os destinatários estão em trânsito. Então, nós não pertencemos totalmente a este mundo, como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vai dizer o seguinte: os que confessam que são estrangeiros e peregrinos na terra. Então nós somos estrangeiros nesse mundo. E quando eu falo sobre mundo, eu estou falando sobre sistema. E é aqui que as pessoas não conseguem entender. Nós vivemos na criação de Deus, que está sofrendo influência por causa da queda, por causa do pecado. A nossa pátria está nos céus, de onde virá, de onde Jesus estabelecerá o reino dele aqui nessa terra. E nós, enquanto cidadãos dos céus, nós somos peregrinos aqui nessa terra, porque o nosso modo de proceder, ele não é de acordo com esse sistema. Ele não é de acordo com esse mundo, ele não é de acordo com as leis que estão vigentes nesse século caído. É por isso que Pedro está falando, olha, nós somos peregrinos. Essa dispersão, essa diáspora que Pedro já está utilizando aqui no primeiro século, vai falar sobre uma realidade para os judeus. Mas aqui, Pedro ele vai aplicar essa terminologia do Antigo Testamento e ele vai falar, isso aqui agora também é uma realidade para os cristãos, para aqueles que são igreja, forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. O que ele está falando? São crentes dispersos geograficamente. São crentes que também estão vivendo no ambiente hostil à sua fé. Então ele vai falar no versículo 2, eleitos segundo a presciência do Pai. Então aqui nós vamos falar de eleição, nós vamos falar de presciência, de santificação, de obediência e da aspersão do sangue de Jesus. O povo de Deus é escolhido com base no plano eterno de Deus. E isso a Bíblia vai chamar de predestinação. Nós não fomos escolhidos por aquilo que nós fazemos, mas nós fomos escolhidos pelo amor incondicional de Deus. Então não é pelo mérito humano. Não precisamos primeiro nascer para que Deus pudesse observar se você prestaria ou não. Para que depois de uma análise se eu e você prestaríamos, ele iria ou não escolher algumas pessoas. Até porque todo mundo aqui sabe que se fosse esperar a gente prestar para ser escolhido, ninguém seria escolhido, porque ninguém presta. Então é por isso que a eleição de Deus, ela é incondicional. O que isso significa? Ela não depende do nosso mérito, não é um mérito humano. É por isso que muitos reformadores insistem que a eleição ela não é baseada na previsão de obras. A salvação ela não é por obras, mas é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas ela sim é baseada num decreto que é soberano de Deus. Foi Deus quem nos alcançou, foi Deus quem nos escolheu, foi Ele quem lançou sobre nós o fôlego de vida, quando nós ainda estávamos mortos
perdidos em nossos delitos e pecados. Se não fosse Deus que tivesse soprado sobre eu e você o fôlego de vida, nós ainda estávamos mortos, nós ainda estávamos afundados nos nossos pecados. E ele vai dizer o seguinte: olha, é uma santificação do Espírito. O que isso significa? É que a salvação, ela é um ato exclusivo de Deus, e a santificação, obviamente que a fonte, o agente principal da santificação é o Espírito pela palavra, mas isso aqui implica numa separação do pecado e uma formação progressiva da imagem de Deus em todos nós. Então, na santificação, existe uma correspondência que todos nós devemos prestar. Na santificação, existe uma resposta que nós damos de acordo com aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós. E é por isso que ele vai usar esses termos. É uma santificação do Espírito, ou seja, o agente exclusivo e primário é o Espírito. Mas existe para a obediência. Nós precisamos obedecer. É uma resposta que nós damos mediante a uma obra que o Espírito está fazendo em nós. Então, falar que nós fomos escolhidos e eleitos por Deus antes da fundação do mundo não isenta que existe uma diferença entre o que Deus fez e um fruto que é esperado de todos nós. Então o texto vai dizer, é uma santificação do Espírito para a obediência. E ele vai usar um termo aqui falando sobre a aspersão do sangue de Cristo. Ele vai usar essa linguagem sacrificial, essa linguagem litúrgica do Antigo Testamento, né, para evocar justamente a ideia de um sacrifício. Ele vai trazer a ideia de uma purificação, uma participação do sangue de Cristo que limpa as nossas mazelas, que limpa as nossas culpas. Então, enquanto salvação é uma obra exclusiva de Deus, enquanto santificação, eu preciso corresponder com a obra que está sendo feita por Deus. É por isso que é uma obediência, nós precisamos corresponder. Quando nós falamos sobre Pedro e sobre essa carta, já no primeiro século, nós vamos ver que a vocação que Deus entregou para a igreja e a atenção que Pedro está chamando da igreja é justamente uma exortação que aponta para o perigo das dificuldades que a igreja tem de exercer a fé num contexto hostil. Para o perigo que nós temos de professar a nossa fé ainda sem sermos moldados pela palavra. Está falando sobre cristãos aqui nessa época, e era só nessa época, nos nossos dias não tem, mas nessa época aqui tinha muita gente que vivia uma vida dupla. Nessa época aqui, tinha pessoas que tinham uma vida de piedade dividida. Era cristão com a boca, mas a conduta não correspondia. É por isso que no capítulo 13 que nós lemos, no versículo 22, aponta para um perigo de professar a fé, mas não ser moldado pela palavra, mas ser moldado pelas paixões da antiguidade, da ignorância. A vida dupla aqui seria extremamente eu ser um crente, mas inteiramente ainda não estou conformado com a palavra, mas conformo a minha vontade com as paixões antigas. É uma fé nominal, é uma fé sem prática, é uma santidade sem prática. E talvez o que você vai escutar aqui hoje, que seja uma novidade para você, mas é que Satanás, ele não está lutando para poder tirar crente de igreja. Na pós-modernidade, o que eu tenho percebido, não é que Satanás está lutando para tirar pessoas da igreja. Mas o diabo, talvez, o que ele quer hoje é fazer com que você seja um cristão, mas não tenha uma vida coerente com a palavra. Porque pior do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. O filho pródigo, quando ele estava numa situação de total dependência, ele pensou, eu preciso voltar. Enquanto o filho mais velho estava achando que tinha uma relação muito próspera com o pai, mas ele percebeu que, na verdade, aquela relação dele era pautada no desempenho e por isso ele não desfrutava daquilo que ele poderia desfrutar com o pai.
Então nós precisamos ter uma vida de santificação como uma invocação, não como uma conformidade. É um temor, é um apreço. É por isso que o texto vai dizer, sede santo porque eu sou santo. Está mostrando que a base da nossa santidade é Deus. Não é aquilo que eu estabeleci como uma verdade, mas é o próprio Senhor. É um chamado à imitação do caráter divino. Pedro, como que nós podemos imitar o caráter de Deus que transcende? É simples, Jesus é o caráter de Deus. É o que o livro de Hebreus vai dizer. Ele é a expressão exata do seu ser. Quer saber o que é o caráter de Deus? Nós devemos então olhar para Jesus. E Pedro vai dizer o seguinte, olha, portai-vos com temor. É por isso que eu disse, a gente não pode confundir intimidade com falta de temor ao Senhor. Temor aqui não é você ter medo de Deus, não é você ter pavor de Deus, mas é uma reverência em santidade, é uma consciência que Deus, Ele julga imparcialmente, é por isso que Ele diz, as pessoas usam esse texto, mas não conseguem entender esse texto. Deus não faz acepção de pessoas, Ele não está falando sobre salvação, Ele está falando sobre, Ele vai julgar todo mundo segundo as suas obras, Ele não faz acepção de pessoas. Ele vai julgar os lá de fora por causa das suas obras, mas Ele também vai nos julgar por causa das nossas obras. E é por isso que existe um portai-vos com temor no meio da peregrinação. Viver a peregrinação com seriedade, com temor. O resgate pelo sangue de Jesus vai destacar tanto a redenção, mas também o custo para nós, e a gente não pode tornar isso trivial na nossa vida. O sacrifício de Jesus, que nos libertou do império das trevas, custou o preço de sangue, mas existem pessoas que estão vivendo como se isso não fosse real. A boca fala do Senhor, mas o coração está distante. É viver uma peregrinação com seriedade. É uma fé e esperança no nosso Deus. É o crente no exílio. Ele não olha para o passado. O crente no exílio, ele olha para o futuro, para a revelação do Cristo, para o retorno do Rei, para o cumprimento total da salvação. E essa esperança futura, ela sustenta a nossa fé presente. Essa revelação do Cristo e o seu retorno vai fazer com que isso gere uma esperança no nosso coração, especialmente quando nós estamos num período sob pressão. Quer saber por que num período de pressão você sucumbe? Porque sobre o Cristo que virá sobre as nuvens com poder e glória. Nós olhamos muito para o hoje, nós estamos muito condicionados no agora. Mas o que a Bíblia, ela nos encoraja é nós sempre olharmos para o autor e o consumador da nossa fé. Falta-nos revelação do Cristo encarnado. Falta-nos revelação do Evangelho. Para que nós possamos permanecer fiéis no dia da adversidade. E o dia da adversidade, ele vem. Mais cedo ou mais tarde, ele está batendo na nossa porta. Eu fico observando algumas coisas como pastor de igreja. A primeira coisa é que as pessoas que passam por dificuldade é sair do meio da igreja, porque parece que a culpa é da igreja. É porque a gente não tem revelação do Cristo e da glória do Cristo que será revelada em nós, daquilo que acontecerá no futuro. Falta-nos revelação do Cristo, do retorno do Rei, do cumprimento da salvação plena na nossa vida. Então essa esperança futura, ela tem que sustentar a nossa fé, especialmente no ambiente de pressão. E o texto ele vai falar sobre fé, sobre esperança em Deus, mas vai dizer o seguinte, olha, esse relacionamento é entre você e Deus, mas existe uma evidência de alguém que permanece, que é o amor fraternal e a regeneração da palavra. A fé que resiste, ela é visível, ela não só transcende. Eu creio em quê? Tiago e Paulo, me mostra a sua fé, me mostra as suas obras. A fé ela tem que ser visível, a purificação da nossa alma, mas nós precisamos então nos submeter à palavra, obedecer à verdade, e isso vai fazer com que nós então vamos amar os nossos irmãos com amor.
de acordo com a palavra. Então é uma regeneração. Está dizendo o seguinte, olha, sejam regenerados. Mostra que nós não somos participantes da fé originária em semente corruptível. Aquilo que foi plantado no nosso coração não é corruptível, não é humano, não é passageiro, é uma semente incorruptível. Deus age usando a sua viva e eficaz palavra dentro de nós, a fim de que isso venha gerar resultados em nós. E também resultados através de nós. Então nós precisamos, como povo de Deus, exibir uma identidade firme de alguém que foi escolhido por Deus. Não foram vocês que escolheram ao Senhor. Isso tem que ficar claro para todos nós. A Bíblia diz que foi Ele quem nos escolheu. Eu aceitei a Jesus, você não aceitou Jesus. Ele foi quem nos aceitou. Ah, você achou Jesus. Jesus nunca se perdeu. Nós estávamos perdidos. Foi Ele quem nos encontrou. Foi Ele quem deu o primeiro passo. Foi Ele quem iluminou os nossos olhos a fim de que pudéssemos ver a glória dEle. Mas no mundo hostil à nossa fé, onde nós temos que lutar contra a pós-modernidade dentro da igreja, nós precisamos nos portar como cristãos que têm revelação do Cristo, da sua glória futura, e que isso vai exercer e isso vai exigir de nós aspectos internos e externos que vão gerar desdobramentos nas nossas relações. Então, eu preciso ensinar repetidamente a congregação. Nós somos eleitos, mas nós somos forasteiros, porém nós somos santificados. E isso, muitas vezes, é uma contrabalança à cultura pública. Porque hoje o que nós estamos vivendo? Relativismo. Você pode escolher a sua própria verdade, você pode escolher a sua forma de viver, você pode fazer o que você quiser. Quando nós falamos isso lá fora, irmãos, infelizmente é normal. O problema é quando nós estamos escutando isso dentro das igrejas. O problema é quando a palavra de Deus deixou de ser a verdade, se tornou uma verdade, que inclusive se submete à verdade de homens que estão sendo propagados nos púlpitos, nas plataformas. Então é uma contrabalança à cultura pública, relativismo, você pode ser o que você quiser. Mas aqui nós temos uma celebração litúrgica, orações, cânticos. Por isso que nós oramos a palavra, nós cantamos a palavra, nós falamos sobre eleição, nós falamos sobre graça, nós falamos sobre santificação, porque a nossa identidade, ela tem que ser claramente dita aqui, para que o Espírito possa revigorar em nosso coração quem nós somos em Cristo Jesus. Porque lá fora você escuta o tempo todo coisas que se opõem à palavra de Deus. São mesas que são postas na nossa frente com manjares do rei, a fim de que nós possamos ter a nossa identidade corrompida, a fim de que nós possamos ter a nossa alimentação corrompida. Então, enquanto igreja nós nos reunimos, nós falamos, nós somos eleitos por Deus, foi Ele quem nos escolheu, a graça dEle, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Existe um processo da santificação que nós precisamos nos submeter. Porque isso vai fazer que nós possamos combater uma vida dupla. Como é que a gente combate uma vida dupla? Você tem que diagnosticar. Você tem que fazer uma análise na sua própria vida. Onde a congregação está sendo moldada? É pelo mundo ou é pela igreja? A sua vida, faça um diagnóstico pessoal. Você é mais moldado pelo mundo ou você é mais moldado pelas coisas do Senhor? Você se alimenta mais das coisas do mundo ou você se alimenta mais das coisas do Senhor? É por isso que aqui nós temos pregação, ensino da palavra. Nós sempre dizemos, olhe para o Cristo, olhe para a revelação futura do Cristo. E eu não estou falando sobre escapismo, eu estou falando sobre uma esperança renovada no nosso coração que vai mudar o nosso presente. Vai mudar quem nós somos hoje. A nossa fé, ela não pode apenas transcender, mas ela tem que mudar o nosso hoje, as nossas relações, o nosso casamento. Ela tem que mudar a nossa vida no hoje. Práticas espirituais.
Eu sei que tem lugares que prometem coisas novas, vamos fazer coisas novas, esse é o ano novo, irmãos, a Bíblia continua a mesma, os princípios continuam os mesmos, práticas espirituais, como está a sua meditação nas Sagradas Escrituras? Quantos livros você leu esse ano falando sobre teologia? Como que está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem tirado do seu dia? Porque se tem uma coisa que todo mundo adora dizer hoje, aí como é que você está? Estou na correria. Parece que é uma medalha, estou na correria. Estou na correria. Todo mundo está na correria? Não tem ninguém parado? Se está todo mundo na correria, tem alguma coisa errada. Para alguns correr, tem que parar, gente. Como é que está a vida de oração? Quanto tempo na correria você está tirando para poder ter um momento de oração? Jejum, qual foi a última vez que você jejuou, meu querido? É uma mentalidade pós-moderna. A gente está achando que intimidade com Deus anula o temor do Senhor e os princípios que Ele estabeleceu. Qual foi a última vez que você jejuou? E eu não estou falando de dieta, não, estou falando de jejum. É você deixar de se alimentar de algo, mas substituir aquele tempo pela palavra de Deus, pela oração. Isso é jejum. O resto é dieta. Nós precisamos olhar ainda para aquilo que está por vir. E eu não quero ser profeta do caos, não, mas as coisas só vão piorar, irmãos. Eu vou pegar aquela música que só fala que só vai melhorar, a gente muda a letra e fala, só vai piorar. Aí vamos ver se fica legal. Então Deus ele não está aqui para poder resolver os nossos problemas, Ele quer nos amadurecer para nos entregar para os problemas. É por isso que existe uma exigência de uma santidade na prática. Ele está dizendo, olha, vocês devem viver, Pedro, santo em todo o vosso procedimento. Mas como que eu vou ser santo em todo o procedimento se a minha mente é pós-moderna, eu não consigo resistir em meio à pressão, eu sucumbo muito rápido, porque eu não tenho leitura da palavra, eu não tenho tempo de oração, eu não tenho tempo de comunhão com os meus irmãos, eu não me alimento daquilo que deveria me alimentar para eu ser um cristão saudável. E ele está dizendo, olha, vocês precisam ser santo em todo o vosso procedimento. O que significa isso? Eu preciso ser santo nos meus relacionamentos. Faça uma análise. Como estão as suas relações? Santo nos meus relacionamentos. Eu preciso ser santo no meu trabalho. Você é santo no seu trabalho? Porque por muito tempo a igreja, ela achou que ser santo é ser separado do mundo. Vou ficar perto dessa raça aqui não, porque eu sou santo. Aleluia. Não fica perto de mim aqui não, porque eu sou santo. Isso não é ser santo, isso é ser besta. Ser santo é você ser diferente, ser luz e sal no meio das trevas. É no meio de um povo insípido. Então, santo procedimento, em todo procedimento, como você está no seu trabalho. Irmãos, vou bater nessa tecla de novo. Como que estão as suas redes sociais? Se a gente pegar a sua rede social aqui agora e olhar o seu algoritmo aí do Instagram, o que vai dar? O que você vê quando ninguém te vê? Santo em todo procedimento, sexualidade. Como é que está a sua sexualidade? Santo em todo procedimento. Como é que está a sua fala? Como está a nossa honestidade, irmãos? A nossa generosidade. Santo em todo procedimento. É olhar para o Cristo que expressa o caráter de Deus e saber que nós precisamos ser santo como Ele é santo. Pedro, nós jamais seremos santo como o Senhor é santo. É por isso que é a santificação. É um processo que é desconstrução da forma errada que nós aprendemos a ser humano por causa do pecado.
é aquilo que de Cristo já foi formado em mim. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E se ele é fiel para terminar, é porque ele vai terminar essa obra. Então eu não olho para frente como algo inacabado. Eu olho para trás sabendo que algo já foi feito. Isso é maturidade. Então o que nós estimulamos a partir dessa plataforma, como foi orado aqui nessa manhã, é uma obediência que ela é indiscutível aos mandamentos de Deus. Eu não concordo. Mas isso aqui é fruto de novo nascimento, irmãos. E nós como igreja, nós precisamos sim ter o entendimento. Satanás, ele é sagaz, o inimigo, ele não pode arrancar, né, crentes da igreja. Então ele já entendeu como ele tem que fazer. Ele vai agora fazer o quê? Ele vai promover mundanismo dentro da igreja. Ele vai promover relativismo moral dentro da igreja, piedade superficial. Ele tenta introduzir uma fé nominal, ritualista, que não transforma de dentro para fora. E essa prática ela já é antiga. Então existe um exílio que implica uma hostilidade, mas ela também vai fazer com que nós possamos exercer a nossa fé. Nos costumes, nas crenças, nas lealdades. Então o diabo, no versículo 14, ele tenta nos seduzir com as paixões antigas, né, que é chamada de ignorância espiritual. Porque aí você, né, crente e eleito, embora eleito por Deus, você viva como se não fosse eleito pelo Senhor. Embora resgatado e santificado, viva como alguém que ainda está no trato passado. É uma vida dupla, professa externamente a fé como de forma litúrgica, expressões religiosas, mas internamente existe ainda aqueles que se curvam aos padrões culturais que são contrários ao Evangelho, mas a santidade não é opcional, é um imperativo, é uma ordem. Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Imagina quantos de nós não estamos num contexto babilônico, dobrando nosso joelho mediante uma estátua dizendo, mas no meu coração o Senhor sabe que eu sou fiel. É uma vida dupla. Então, isso não é algo novo. Se nós olharmos historicamente, eu vou apenas tocar em um ponto da história, você vai para Constantino. Nós estamos ali no final do Império Romano, o Império já em decadência. Muitos homens que foram expulsos anteriormente das suas terras, que nós chamamos de bárbaros, eles eram donos de terras e foram expulsos pelo Império Romano, pela falsa paz, a Pax Romana. Ou você obedece cegamente, ou você é morto, ou você tinha que fugir da sua terra. E muitas pessoas fugiram, o Império Romano teve o seu tempo de glória, mas chegou um momento onde o Império Romano começou a entrar em decadência. E entrando em decadência, muitos desses povos retornaram à sua terra. E retornando à sua terra, nós temos agora o Império Romano em decadência, povos pagãos trazendo, né, os seus panteões de deuses. Então, Constantino, ele tem uma brilhante ideia, e tem gente que acha que foi Deus que deu essa ideia para ele. Ele teve uma visão, que visão maravilhosa. Ele teve a visão da cruz no sol. Ou seja, o símbolo do cristianismo com o símbolo do paganismo. Vamos fazer uma síntese da tese e da antítese. E agora o que nós temos? Uma nova religião. O império dormiu pagão e acordou cristão. Então agora não era mais o Satanás contra a igreja. Agora é o diabo dentro da igreja. Vamos fazer agora de dentro para fora. E agora ele vai seduzir com as paixões antigas. Povo transformado, eleito por Deus, vivendo como se não tivesse nascido de novo, por causa da mentalidade pós-moderna. Pessoas que agora não conseguem mais visualizar que como eles vivem é uma vida de pecado. Porque até o pecado agora é relativo. É uma vida dupla. Satanás, ele não quer, muitas vezes, tirar você de dentro da igreja.
como eu disse alguns instantes atrás. Ele quer que você fique no meio da igreja e você tenha uma vida fora da igreja. Ele quer que aqui você seja um crente fervoroso, mas que na sua casa você seja um demônio. Ele quer que você aqui seja alguém que levante com uma voz poderosa de oração, mas no seu trabalho você só negue. Que você faça caixa 2. Que você roube as pessoas. Ele quer que aqui você seja com uma aparência de piedade, porque aqui nós entoamos louvores ao Senhor. Mas se soltar o seu nome na praça aí, está devendo até a mãe. Perceba que a estratégia muitas vezes de Satanás não é nos tirar do ambiente que nós sabemos que é bom, mas é de vivermos uma vida dupla achando que nós estamos certos e nós estamos mais perdidos dentro de casa do que longe de casa. Lemos a palavra, ouvimos a palavra, cantamos a palavra, batemos no peito e dizemos: que bênção, nós somos de uma igreja saudável. E a pergunta é: quando você vai se tornar uma igreja saudável? Porque só vão resistir até o fim, só vai permanecer fiel no exílio, irmãos e irmãs. O que a carta de Pedro está nos lembrando é que nós não estamos em casa. Este mundo, esse sistema, essa forma, ela não nos pertence. E é por isso que existe uma vocação divina. Somos forasteiros, eleitos, peregrinos. A gente não está falando aqui de uma escolha geográfica, a gente está falando aqui de uma identidade espiritual. Nós vivemos hoje um exílio moral, um exílio cultural, onde a fé cristã, ela não é apenas desvalorizada, mas ela é frequentemente ridicularizada, distorcida, ou quem sabe, no máximo, tolerada, se estiver esvaziada da sua total verdade, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então a pós-modernidade vai dizer o seguinte: olha, não há verdade absoluta. E Pedro está dizendo aqui na sua carta: a palavra viva e permanece, ela é a palavra permanente de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus, ela é viva e permanente, não há outra verdade. O mundo diz: siga os seus desejos, seja feliz. Pedro diz: não vos amoldeis às paixões da vossa ignorância. A grande artimanha de Satanás hoje, de fato, muitas vezes não é tirar cristão da igreja, mas levá-los a viver uma vida de aparência, uma vida sem piedade, sem santidade, sem amor, sem ardor, sem distinção, uma fé dupla, uma figura fingida, um amor dissimulado. Porque pior do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. E como que nós vamos então resistir? Como que nós podemos permanecer fiéis até o fim? Porque tem como ser eleito de Deus, tem como ter nascido de novo e viver do trato passado, é o que Pedro está dizendo, é o que Paulo diz. Porque eu penso nos nossos filhos, eu penso na igreja daqui a 10 anos, lembra no primeiro domingo, a prospecção de protestantes até 2050 é de menos de 9% em todo o mundo. Hoje nós estamos entre 12, 13 a 15%. Em 2050 seremos menos de 9%. Então nós precisamos andar numa linha reta da palavra de Deus, a fim de que nós possamos permanecer, a fim de que nós possamos construir de fato uma igreja saudável para os nossos filhos. Esses meninos que correm aqui, eles serão os pastores de amanhã. As nossas filhas serão pastoreadas por esses meninos.
E o que nós temos construído? Uma igreja que tem púlpito fraco produz crentes fracos, que não conseguem se permanecer, não conseguem se submeterem à palavra, não conseguem permanecer em meio às tensões da vida. É por isso que tem gente que acha que pastor faz atendimento psicológico. A gente dá o evangelho e a pessoa não sai satisfeita. Nada contra psicólogos. A gente entrega o evangelho e a pessoa não sai satisfeita. A gente entrega o evangelho e a pessoa não sai satisfeita, porque falta a revelação do Cristo e da plenitude do Cristo nas nossas vidas. Como que eu posso resistir então, Pedro? Nós estamos aqui em 2025, caminhando aí para a reta final do ano já. Daqui a pouquinho já tem árvore de Natal sendo montada aí, se já não tiver, que o pessoal é meio, né? Daqui a pouquinho tem árvore de Natal sendo montada aí, nós já estamos indo para a reta final do ano, logo chegamos em 2026, daqui a pouquinho a gente está em 2030, irmãos. E como que a gente vai resistir? Como que a gente pode permanecer fiel? Pedro ele vai nos ensinar, 1 Pedro capítulo 1, verso 13, ele está falando, olha, você precisa cultivar uma mente cingida, uma mente sóbria. Pedro está falando, você tem que preparar a sua mente como alguém que se arma para uma batalha. A frase antiga é, não brinque de ser crente, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Ninguém pode nos arrebatar das mãos daquele que Deus designou para si. Óbvio, nossa, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sim, mas existe um mundo espiritual. Não dá para viver como se nada fosse real. É preparar a nossa mente sabendo que existe uma batalha. Só que a nossa batalha não é levantar contra, é permanecer firme, constante e inabalável. É por isso que a armadura entregue pela palavra no livro de Efésios, no final da descrição de todos os elementos da armadura é, para que vocês possam permanecer. A nossa batalha é resistir. A nossa batalha é permanecer. Nós precisamos filtrar aquilo que entra pelos nossos olhos, filtrar aquilo que entra no ouvido, no coração. É uma leitura da palavra com diligência. É por isso que a gente rejeita toda a distração e superficialidade que a cultura tenta fomentar dentro da igreja. Já escutei de pessoas assim, nossa, a pregação hoje em dia tem que ser no máximo meia hora. Mas fica 4, 5 horas no celular no dia tranquilamente, como se nada acontecesse. Agora, para escutar a palavra do Senhor, uma vez por semana, se eu demoro 50 minutos, 1 hora, a pessoa já começa a dar umas coceirinhas no bumbum no banco, querendo ir embora. Submeta a sua mente à palavra de Deus. Como que a gente vai permanecer cultivando uma mente cingida? A mente cingida é o primeiro passo para uma vida de santificação. É o que John Owen vai dizer. 1 Pedro capítulo 1, 14, ele vai dizer o seguinte, olha, projeta para a gente aqui, por favor, 1 Pedro 1, 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Ignorância aqui não é falta de conhecimento, não. Esse termo ignorância aqui está falando da ignorância espiritual no sentido de não ter nascido de novo. Tem como você viver como se não tivesse nascido de novo. Então é não se conformar ao padrão desse mundo. Então examine a sua vida. Como você está moldando as suas paixões? É de acordo com a cultura local? Como estão os nossos relacionamentos, sexualidade, a nossa ambição, o nosso consumo, a nossa linguagem, o entretenimento? O crente tem problema de ter entretenimento cristão. Todas as áreas da nossa vida. Será que nós estamos voltando para a ignorância? Porque não se pode andar com Deus e correr com o mundo.
Não se pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. É por isso que Pedro está dizendo, olha, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente, na vossa ignorância. E talvez o que nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer é que a gente adora dar uma pecada. Porque senão a Bíblia não chamava de paixões. Paixão é aquilo que você deseja. Paixão é aquilo que seu coração anseia. Paixão é aquilo que você fala, eu queria tanto isso. No verso 15 e 16, de 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, Pedro diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então santidade, ela não é um isolamento, mas ela é uma separação moral e espiritual para Deus em meio a um contexto adverso. Viver como santo é carregar o caráter de Deus em todas as esferas da nossa vida. Seja no trabalho, seja na família, na igreja, o uso do tempo, o uso do meu corpo da forma correta. O que a Bíblia está dizendo, sejam santos, e isso não é uma sugestão. Você é cristão? Você nasceu de novo? Você é discípulo de Jesus? Carregar o caráter de Cristo não é opcional para você. É um chamado irrevogável. Sede santos, porque Ele é santo. No versículo 17. Diz assim, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, temor é algo reverente. Temor não é algo paralisante. Temor é algo mobilizador. Você precisa entender o seguinte, Deus, Ele é Pai, amém? Deus, Ele é Pai, Ele é um bom Pai, mas Ele também é justo juiz. E no que diz respeito ao julgamento, Ele não vai fazer acepção de pessoas. Não é porque Ele é um bom Pai que Ele não vai ser justo de acordo com aquilo que nós fazermos. Eu me considero um bom pai. Eu amo a minha filha, eu dou a minha vida pela minha filha. Mas eu muitas vezes preciso ser duro com a minha filha. Então nós precisamos viver a nossa vida sabendo que o Senhor é Pai. Deus é Pai, mas Ele também é um justo juiz. Lembre-se, Deus é Pai, mas também é juiz, porque isso vai trazer seriedade para a nossa fé. É temor, reverência. A igreja tem perdido a reverência da presença do Senhor. Entramos muitas vezes nos nossos cultos cheio de shows pirotécnicos e nem percebemos muitas vezes que o Espírito Santo está agindo naquele lugar, porque muitas vezes ele nem está agindo, porque não precisa dele, porque nós sabemos produzir muito bem o mover de Deus. Deus, Ele é Pai, mas Ele também é juiz. O temor de Deus é o antídoto que nós derramamos no nosso coração do medo do mundo. Você está com medo do mundo? Ah, Pedro, eu tenho medo do que está no porvir. Irmãos, nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos estar devotos ao Senhor. Porque toda leve e momentânea tribulação não se comparará ao peso de glória que será revelado em nós, em Cristo.
Então é por isso que ele vai nos lembrar do custo da redenção, versículos 18 e 19, 1 Pedro 18 e 19, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. Você foi comprado, mas você não foi comprado com ouro, você foi comprado com o sangue do Cordeiro, o sangue perfeito de Deus. A sua vida não pertence mais a você, a sua vida pertence àquele que te resgatou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Como que nós devemos nos portar? Com gratidão, com zelo, com integridade, mesmo sabendo que somos fracos, mesmo sabendo que somos pecadores, mesmo sabendo das nossas mazelas, nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, sabendo: o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, e nós alimentamos a nossa fé com a esperança da ressurreição, irmãos. O diálogo lá em casa nos últimos 15 dias com a Alissa tem sido assim: papai, o senhor vai morrer? É porque eu falei para ela que quanto mais cabelo branco tiver, mais velho eu vou ficar e mais perto da morte. Foi um contexto do dia. E ela olhou para o meu cabelo esse dia e falou assim: papai, o senhor vai morrer? Só que aí eu falei com ela assim: mas não se preocupa, porque quando chegar o dia, Jesus ele vai me ressuscitar. E agora o diálogo com ela não é mais um diálogo de medo, mas de esperança. Ela diz: você vai morrer, mas Jesus vai te ressuscitar. Nós precisamos alimentar a nossa fé, a nossa esperança na ressurreição de Cristo. 1 Pedro 1, 20 e 21, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, porque por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A sua fé não está no seu trabalho. A sua fé está em Deus. A sua fé não está no seu casamento. A sua fé está em Deus. A sua fé não está nos seus filhos, na sua saúde. A sua fé está em Deus. E é por isso que o encorajamento de Pedro é: olhe para frente, tenha esperança ativa. Não se desespere diante da decadência moral do mundo. O Cordeiro foi morto, mas ele está vivo e em breve ele voltará com poder e glória sobre as nuvens. É uma esperança escatológica. Essa esperança sustenta a nossa santidade do presente. Sabemos que toda e leve e momentânea tribulação não se comparará ao peso de glória que será revelado em nós em Cristo Jesus. Então é por isso que ele vai dizer no versículo 22: tendo, pois, purificado a vossa alma. Ele está dizendo, não é Deus que vai purificar a sua alma. Deus ele purificou o nosso espírito. Nós nascemos de novo. Mas a nossa alma, o processo da santificação, ele está dizendo: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então eu preciso obedecer à verdade para que a minha alma seja purificada pela palavra. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Irmãos, a fé no exílio, ela nos mostra que nós não estamos sozinhos. Assim como Elias, depois daquele episódio, ficou com medo de Jezabel, entrou naquela caverna e achou que estava sozinho, mas Deus disse: você não está sozinho, tem muitos outros que também passam pelas mesmas coisas. Nós precisamos entender, nós estamos exilados de um contexto, mas nós não estamos sozinhos. Existem muitos Elias clamando pelo sangue de Jesus, dizendo: ah, Pai, nos ajude a permanecermos firmes. Nós não somos a única igreja que prega a palavra, nós não somos a única igreja que sabe que Jesus é o Senhor, mas nós estamos aqui com a nossa responsabilidade, igreja local, dizendo:
nós não estamos sozinhos. É purificar a nossa alma. Fala sobre expressar um amor sincero, um amor não fingido. Então é por isso que no nosso meio, você tem que viver uma vida de servidão ao próximo. Como é que está a sua vida? Está servindo só a você mesmo? Você é antropocentrista. Como é que está a sua vida? Perdão. Nós precisamos ter relações onde o perdão, irmãos, o evangelho ele tem que trazer desdobramentos para a nossa vida. Perdão. Ao mesmo tempo nós precisamos confrontar o outro em amor. Só que isso dá trabalho. Edificar o outro com as nossas palavras, mas também com o nosso ato. Isso é ser igreja. Então, o chamamento final para nós essa manhã é: em tempos de confusão, sejam claros. Para com esse disse-me disse. Quer falar alguma coisa? Fale, seja claro. Em tempos de duplicidade, sejam íntegros. Em tempo de mundanismo, sejam santos. A gente pode viver no exílio, mas nós não podemos decidir como viver nele. Eu não posso chegar aqui e falar, eu não quero viver no exílio. O exílio é uma realidade, a pós-modernidade é uma realidade, mas eu posso me submeter à palavra, e a partir da submissão à palavra eu posso decidir se eu vou ou não me ajoelhar diante da estátua que foi proposta. Você é estrangeiro, sim, mas é eleito. Você está disperso, sim, mas é santificado. Você é peregrino, sim, mas está selado pela glória de Deus. É por isso que no versículo 13, Pedro vai dizer o seguinte: portanto, permaneçam fiéis até o fim, esperando inteiramente na graça que vos está sendo traduzida na revelação do Cristo Jesus. Qual é a nossa responsabilidade nesse quadro? No mundo pós-moderno, não é lutar contra a pós-modernidade, porque ela é uma realidade, mas é saber qual que é a nossa postura enquanto igreja, diante de uma sociedade que vive a sua vida como se Deus não existisse. Nietzsche estava certo, quando ele fez a declaração de que Deus estava morto, porque as pessoas vivem a sua vida como se Deus estivesse morto, mas nós não. A nossa vida vai louvar ao Senhor até o fim. Nós vamos falar como Paulo: nós queremos combater um bom combate, acabar a carreira, guardar a fé. A única maneira de permanecer firme num mundo que se desfaz é estar ancorado na eternidade da palavra do Senhor, irmãos. Não há outra forma, não há outro jeito. Apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que nós possamos, a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo possa abrir os olhos do nosso entendimento, a fim de que nós possamos permanecer firmes, constantes, inabaláveis, sabendo que somos fracos, mas que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando nós temos consciência da nossa fraqueza, então Ele vai sobrepor sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, e vai superabundar muito mais do que pensamos, pedimos ou sonhamos, a fim de que tudo seja para a sua glória, para o louvor da sua graça. Mas não saia desse culto achando que Deus ele vai resolver todos os problemas da sua vida para que você seja um bom cristão. Deus ele quer que você seja um bom cristão, obediente à palavra em meio aos problemas que muitas vezes Ele mesmo te deu. Fique de pé nessa manhã, vamos orar.